A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos que estão nos acompanhando pela página da comunidade Católicos em Dublin. Também saudar no Brasil, especialmente os irmãos da comunidade, eu sei que muitos estão nos ouvindo lá de Ouricuri, né? De Catolé do Rocha. Tem uma irmã que nos acompanha lá de Teresina, se não me falha a memória, né? Então, minha saudação toda especial a vocês, dizer que já celebrei a Santa Missa com os frades aqui e coloquei todos aqueles que iriam acompanhar este programa, né? Os coloquei nas orações, pedindo que o Senhor abençoe, que esta meditação diária possa abençoar as vossas vidas. Muito bem, então vamos iniciar o nosso programa diário da liturgia, o programa que nós intitulamos de O Pão da Palavra. Esse programa parte do princípio de que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós acreditamos que a palavra é o nutrimento espiritual, que a palavra é algo que vai nos fortalecer, que vai nos orientar e que vai nos iluminar. Então vamos proclamar esta palavra, né? A palavra que comunica a vida, a palavra que pode abençoar e comunicar graça a todos os ouvintes. Então vamos iniciar este programa. Hoje iremos ler, proclamar o texto de João, capítulo 6, versos de 1 a 5. Então, como de costume, iniciemos com uma breve oração. E você pode também rezar de sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diga amém. Amados, vamos inclinar nossa fronte e digamos juntos: sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração diante de ti, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, iremos agora proceder com a leitura do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se a ir com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Elevando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para o pôr à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: aqui está um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes.
Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus havia realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para o proclamar rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, devemos sempre recordar que esta perícope, essa passagem, está sendo proclamada no tempo pascal. Amados irmãos e irmãs, é muito importante dizermos isso, porque vai ser o nosso ponto de partida, o tempo em que nós estamos proclamando este texto. Então, a primeira coisa que nós devemos recordar é que esta passagem, ou seja, da multiplicação dos pães, o milagre, é uma passagem particular porque se trata de um daqueles episódios que tanto é documentado aqui em João, como também nos outros evangelhos sinóticos, né? Nós sabemos que esse episódio da multiplicação dos pães aparece tanto em João quanto nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E você pode dizer, mas isso não é o normal? Não. Por exemplo, o milagre de Caná, né, só ocorre ali em João. A ressurreição de Lázaro só ocorre aqui em João. Mas essa passagem, este evento, é um evangelho que nós chamamos tecnicamente um texto com múltipla atestação, ou seja, que aparece em todos os evangelhos, o que é um indicativo da historicidade, ou seja, de algo que realmente aconteceu. Algo não apenas ilustrativo, mas um evento histórico. Muito bem, dito isso, que seria o primeiro elemento a ser apresentado, depois o próprio detalhe que o texto apresenta, né? Esse milagre ocorreu quando estava próximo a Páscoa dos judeus. Ou seja, esse milagre já ocorre em conexão com a Páscoa. Nós depois iremos, se Deus nos permitir, retomar esse elemento. Muito bem. Depois, onde é que esse evento ocorre? O texto nos diz a localização geográfica, né? No mar da Galileia, ou lago de Tiberíades, o lago de Genezaré, um local com diversos nomes, né? Eu poderia citar aqui até o termo hebraico para falar daquele lago, o lago de Kinneret, né? Está lá em Números, nos fala do nome deste local, lago de Kinneret. Bem, nós sabemos
agora onde ocorreu. Então se tratava de uma multidão, e é interessante também, um detalhe que deve ser apresentado aqui, é que o texto nos diz que Jesus subiu então a montanha. Esse particular da montanha que aparece no segundo milagre, esse detalhe em que o milagre da multiplicação ocorre na montanha, é uma particularidade aqui de João, mas que também aparece em Mateus, no segundo milagre. E por que é importante dar uma certa ênfase neste particular? Porque a montanha evoca a nossa memória o episódio de Moisés. Moisés que subiu a montanha. Evoca a experiência do deserto, onde o povo sentiu fome. Lembra que o povo no deserto, o povo quando saiu do Egito, no deserto, o povo sentiu fome e até reclamando com Moisés. E Deus providencia o maná. Então essa indicação aqui também é importante termos presente. Essa evocação da experiência do deserto. Depois um outro detalhe, né, é que primeira coisa, Jesus diz, o que é que vamos fazer para alimentar toda essa multidão, né? Aqui nós descobrimos o nosso Deus preocupado com as necessidades do povo. O povo tem fome, né? E eu penso que essa fome é algo verdadeiro, ninguém se basta. Esse evangelho nos vai apresentar o fato de que se tem uma verdade sobre o ser humano, é que o ser humano não basta a si mesmo. A minha origem e a minha sustentação não está em mim mesmo. Eu não me gerei, nem tampouco eu sou a fonte da minha própria existência, né? Aqui está um aspecto que Jesus sublinha, né? A carência, a necessidade. O homem é um ser de necessidades. E Jesus, o que fazer diante da necessidade? Como responder a esta necessidade do povo? E o Felipe vai dizer que nem 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Veja, só para nós termos uma ideia do que significa 200 denários, nós não compreendemos o sistema monetário de Israel, mas podemos dizer que um denário era um dia de serviço. Então, 200 denários é quase um ano de trabalho de um empregado, de um assalariado. Então, nem um ano de trabalho, praticamente, quase um ano, não é propriamente um ano, seria suficiente para alimentar todo aquele povo. Todavia, Jesus, diz o texto, já sabia o que iria fazer. Ele perguntou apenas para testá-los. Outro aspecto que seria importante aqui também apresentar é quem dá uma indicação da solução. É André, o irmão de Pedro. O mesmo André que apresentou Jesus a Pedro. Aqui, ele, embora não muito confiante, mas dá um encaminhamento. André diz, aqui tem um jovem com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para uma multidão? Amados, dando prosseguimento à nossa reflexão, nós vemos também aqui alguns particulares desta perícope, que quando comparadas com os evangelhos sinóticos dão uma certa diferença. É porque aqui o texto descreve qual foi a ação de Jesus. Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, e diz o texto assim, tomou os 5 pães, depois deu graças
distribuiu aos presentes, assim como os peixinhos, tanto quanto queriam. Um aspecto relevante desta descrição da ação de Jesus para que o milagre acontecesse é que, enquanto que nos sinóticos esta descrição eu diria que é mais completa, é mais litúrgica, porque o que é que falta aqui nesta passagem que está presente nos sinóticos? É a ação do quebrar o pão. No sinótico nós temos a expressão, ele bendisse, o Senhor tomou, bendisse, partiu o pão e distribuiu. Então esse elemento do partir o pão está faltando aqui. Indica que talvez a descrição sinótica, liturgicamente, é mais completa, não é? E nós vamos entender, eu espero, o porquê. Todavia, aqui neste texto joanino, existe um aspecto que eu diria que é mais significativo do que aqueles presentes nos evangelhos sinóticos. Qual que é? É que em João, ele usa um verbo que para nós é muito importante, é muito caro, né? Usando o termo grego, a palavra, o texto grego, vocês vão entender de que se trata. É que o texto diz que Jesus eucaristesas, ele não, o verbo usado é o mesmo da Eucaristia, né? Que nós usamos, que faz parte do nosso vocabulário. A palavra Eucaristia é uma palavra grega e vai indicar a expressão dar graça, o verbo dar graça. Então aqui ele usa esse verbo, o eucaristesan, né? É o verbo eucaristesas, conjugado aqui presente. Todavia, é diferente do sinótico, porque nos sinóticos eles usam a expressão eulogesen, que quer dizer bem dizer. E essa expressão, como eu já disse, ela é mais relevante, porque faz alusão à Eucaristia. Bom, tendo apresentado esses detalhes, me faltam ainda outros 2 detalhes que eu gostaria de sublinhar. Os 12 cestos. Os 12 cestos, nos sinóticos, é sobretudo uma referência às 12 tribos, é claro, mas sobretudo aos 12 discípulos de Jesus. E por fim, o fato de que quando Jesus termina de fazer o milagre, ele foge da multidão porque queriam fazê-lo rei. E por que ele foge? Não é porque ele não seja rei, mas é porque ele não é o tipo de rei que a multidão esperava. O tipo de rei que estava na perspectiva daquela multidão. Tendo dito essas palavras, tendo feito esses esclarecimentos dos detalhes do texto, vamos a um ponto que talvez fosse como mensagem para nós a partir dessas explicações. Amados irmãos e irmãs, quando se escuta essa mensagem, uma coisa muito comum, um dado muito comum nesses momentos, quando os padres explicam, ou mesmo muitos leigos explicam essa passagem, muitos dizem que o sentido mais relevante dessa passagem é o ensinamento da partilha. Então, quando se escuta uma pregação sobre a multiplicação dos pães, e muitos de vocês, quando vão às missas, normalmente escutam dizer que o sentido deste milagre é a partilha. Muito bem, embora nós não sejamos contra a partilha, eu diria que essa não é o principal ensinamento aqui presente neste texto. Eu recordo que uma certa vez, aqui eu vou trazer à memória, eu era pároco em um determinado lugar e um jovem seminarista estava ali de férias,
Nós tínhamos uma reunião, foi esse o evangelho, e eu pedi que ele partilhasse. E ele disse, explicando para o povo, que não tinha acontecido nada de sobrenatural ali. O que aconteceu foi que cada um trazia um pedaço de pão, e quando todo mundo se sentou, os discípulos recolheram os pães que cada um trazia, e aí sobrou para todo mundo. Então, aquele jovem, em outras palavras, estava negando a possibilidade de Jesus realizar um milagre. Eu digo, imagine, aquele que fez o céu e a terra não podia multiplicar pães. Isso não tem nenhum sentido. Então, quando aquele jovem terminou de falar, eu pedi licença, disse, meu filho, eu gostaria de lhe dizer o seguinte: quando a gente escuta a passagem de Deus, uma passagem da palavra de Deus, e nós vamos explicar essa passagem, nós temos a obrigação, ou pelo menos a possibilidade de ampliar o entendimento daquela palavra. Então você dizer que Jesus não fez milagre nenhum, como se Jesus não tivesse poder de fazer milagres, não é uma ampliação do sentido da palavra, mas uma negação do sentido da palavra. Porque é óbvio que Jesus fez um milagre. É claro que Jesus fez um milagre. É claro que Jesus tomou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos e fez ali um milagre. Agora, que você diga que esse não é o único sentido deste milagre, ou seja, de que Jesus multiplicou pães, mas que este milagre é um sinal. Sinal quer dizer uma realidade que aponta para outra realidade. Que este milagre não quer falar apenas de multiplicar pães, mas quer falar de uma outra realidade. Aí tudo bem. Você está ampliando o entendimento da Sagrada Escritura. Porque de fato é verdade. Este milagre está apontando para uma outra, é um sinal de algo que não está presente claramente aqui. E para exemplificar isso, eu gostaria aqui também de citar uma outra experiência. Quando eu estudei em Israel, em Jerusalém, então nós fazíamos excursões por todo o país, né, com os professores de arqueologia do Novo Testamento. E uma experiência me marcou. Muito do que eles falaram, obviamente eu já esqueci, mas teve algo que, de fato, ficou gravado na minha memória. É que nós estivemos na igreja, ali às margens do Mar da Galileia, uma igreja bizantina, que segundo a tradição teria sido o local onde Jesus realizou o milagre da multiplicação dos pães. Uma igreja muito simples, muito sóbria. Porém, quando nós entramos na igreja, o professor nos fez ver um detalhe ali naquela igreja que é significativo. Qual era o detalhe? Quase em frente ao altar, no piso, no chão, havia um mosaico. Um mosaico que tinha uma cesta com os pães e 2 peixinhos, um de um lado, outro do outro. Muito bonito, por sinal. E, obviamente, eu não sou muito atento a detalhes, eu sou péssimo para os detalhes, e eu não prestei atenção, mas o professor perguntou aos alunos, o que é que tem de errado nesse mosaico? E eu não respondi, porque realmente eu não sou, assim, muito ligado, como já disse, a detalhes. Mas detalhe significativo, aquele era um detalhe significativo. E alguém mais atento, provavelmente uma mulher, né, disse, é que neste mosaico só existem 4 pães. E o Evangelho nos fala de 5 pães. E de fato, aí foi que eu prestei atenção, naquele mosaico existiam apenas 4 pães, a indicação de 4 pães. Aí o professor disse, muito bem, você respondeu corretamente. 4 pães. E aquele mosaico estava diante do altar. E aí ele respondeu, porque o 5º pão é o da Eucaristia. O que nós estamos dizendo aqui, amados irmãos, é que esse milagre é uma indicação do grande dom para nós
que é a Eucaristia. Eu lembrava a vocês que aquele milagre aqui no Evangelho de João ocorreu próximo à festa da Páscoa. Para lembrar que os cristãos celebrarão a sua Páscoa. Celebrarão esse grande mistério da morte e ressurreição de Jesus com esse pão partido que é a Eucaristia. Então aquele milagre que Jesus realizou da multiplicação dos pães aponta para o maior de todos os milagres que nós temos todos os dias em nossas igrejas. O milagre do qual nós vivemos, a Santa Eucaristia. E é por essa razão que eu, de certa forma, gosto mais dos relatos sinóticos nesse sentido, porque ali no sinótico nós temos os 4 verbos deixados por Jesus, as 4 ações deixadas por Jesus para recordar a sua Páscoa. Ele tomou o pão, deu graças, partiu e distribuiu. Nesse sentido, os sinóticos são mais completos. Porém, o Evangelho de João tem o verbo mais relevante. O verbo que nós utilizamos aqui é exatamente eucaristesas, que nos recorda exatamente a Eucaristia, o dar graça, o centro, a oração eucarística. Amados irmãos e irmãs, e antes de encerrarmos esta meditação, antes de concluirmos a explicação deste Evangelho, um último aspecto que eu gostaria de recordar é exatamente este. Nós estamos na segunda semana da Páscoa e nós dissemos que era importante recordar que esse Evangelho está sendo lido neste tempo. E nesta segunda semana da Páscoa, os primeiros dias, nós tivemos o diálogo de Nicodemos, onde nós ali tivemos uma ocasião de refletir sobre o batismo. E agora, no final desta semana, na sexta-feira, nós temos um texto que nos fala da Eucaristia. Esses são os 2 grandes dons da Páscoa de Jesus, da sua morte e ressurreição. Recordamos quando Jesus estava na cruz e veio o soldado e traspassou o seu lado, feriu o seu lado, e do seu lado correu sangue e água. Recordam essa passagem? Pois bem, aquele sinal nos lembram os 2 grandes dons que a morte de Jesus e sua ressurreição trazem para a igreja: o batismo, a água, a Eucaristia, o sangue. Do lado aberto de Jesus surge a fonte da vida da igreja. Você entra na igreja pelo batismo, mas você vive na igreja da Eucaristia. Por isso que não é simples alguém dizer: não tem problema, está no coronavírus, a gente fica em casa, não tem problema, a gente está rezando em casa, é a mesma coisa. Claro que não é a mesma coisa. Os católicos sabem que nós precisamos da Eucaristia. E nós estamos vivendo esse tempo, a comunidade católica está vivendo esse tempo sem Eucaristia, sem poder participar presencialmente. E óbvio que a participação é só presencial, ninguém assiste missa. Assistir missa vocês estão assistindo pela internet, mas isso não é participar. Como uma penitência. Essa ausência da igreja é uma penitência, não é algo tranquilo para nós. Nós estamos vivendo uma penitência, estamos vivendo uma Páscoa como se fosse uma quaresma espiritual e das mais duras que nós já tivemos. Porque nós entramos na igreja pelo batismo, mas vivemos na igreja da Eucaristia. A Eucaristia, nos diz os documentos, é a fonte e o ápice da vida cristã. Não existe igreja sem Eucaristia. A Eucaristia faz a igreja, o pão. Jesus é o pão. Então esse sentido dessa passagem, nesse tempo, nos recorda essas 2 fontes de vida da igreja. O batismo e agora a Eucaristia, o pão eucarístico, né?
aqui também nós queremos recordar, né, o que é a igreja? É o corpo de Cristo. Pois bem, nós somos corpo de Cristo porque recebemos o corpo de Cristo. Isso São Paulo nos diz. Então, para formar a igreja precisamos da Eucaristia. Precisamos realmente deste sinal. Por quê, amados irmãos? O povo tem fome. Fome de Deus, de vida de Deus. Ninguém basta a si mesmo. A fonte da nossa vida é Jesus. Ele é o centro da nossa existência. Por isso, amados irmãos e irmãs, eu gostaria de encerrar esta meditação, e agora sim encerrando, dizendo, vamos rezar, pedir ao Senhor que essa pandemia se acabe. Não só porque nós estamos privados das nossas relações sociais, mas sobretudo porque estamos privados daquilo que é condição sine qua non para uma vida cristã autêntica, a Eucaristia. A Eucaristia, o pão. Esse milagre Jesus nos deu como um sinal, o sinal do grande milagre. E eu dizia para aquele jovem que achava que Jesus fez apenas uma partilha. Com isso não estou dizendo que partilha seja uma coisa ruim, pelo contrário, eu acho que é um ensinamento autenticamente cristão. Só não acho que devo sustentar essa verdade cristã negando outra verdade cristã ainda maior, que é do fato de que Jesus fez milagres. Isso não resta dúvida. O importante é mostrar que esse milagre é um sinal de um milagre ainda maior. E eu dizia para aqueles jovens, se você tem dificuldade de crer que Jesus multiplicou pães, imagina a dificuldade que terá em acreditar que aquele pão no altar se transforma no corpo de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. E esse milagre é ainda mais tremendo, ainda mais glorioso, a presença real de Jesus na Eucaristia, que aquele pão é verdadeira comida, que aquele sangue é verdadeira bebida. Esse está no coração da fé católica. Você é católico. Quando alguém chegava para ser chegava para mim que não tinha completado a sua iniciação cristã, né? Alguém que não tinha sido, talvez tenha sido batizado, mas não tinha sido crismado, nem feito a primeira comunhão, e queria fazer a primeira comunhão, então eu fazia um pequeno interrogatório. E uma das coisas que para mim era fundamental é se a pessoa respondesse a essa pergunta: você crê que Jesus está na Eucaristia? Se a pessoa diz sim, eu digo, bom, então você é católico. Do mesmo jeito, quando algumas pessoas que deixaram a igreja católica e foram para algumas igrejas protestantes, quando elas voltavam e pediam para ser reintegradas na igreja, eu fazia também essa pergunta: você crê que Jesus está na Eucaristia, na hóstia consagrada? E essa pessoa disse, sim, Frei, eu nunca deixei de acreditar. Então você nunca deixou de ser católica. Você nunca deixou de ser católico. Do mesmo jeito, se tem um católico que vai à missa e não crê que Jesus está na Eucaristia, eu digo, sinto muito, você não é católico. Porque aqui é central para nós a presença real. A Eucaristia está no centro da nossa fé. Então rezemos insistentemente, dizendo, Senhor, nós estamos com fome. Nós precisamos do pão da vida, que é teu Filho. Tenha piedade de nós. Nós estamos com fome. De fato, ninguém está morrendo de fome por aqui onde eu moro. Mas o povo está sedento da Eucaristia. Então peçamos ao Senhor, clamemos ao Senhor. Senhor, abrevia essa pandemia. Abrevia esse lockdown. Abrevia, Senhor. O teu povo está passando fome. Fome da Eucaristia. Entre outras coisas, claro que tem gente passando fome também, literalmente. Não está podendo trabalhar, não aqui na Irlanda, mas em alguns lugares do Brasil as dificuldades são muito grandes. Rezemos também por isso, é claro. Mas rezemos, sobretudo, para que o Senhor nos dê a graça de que esse lockdown acabe, de que esse distanciamento
e as igrejas possam ser reabertas e o coração de Deus se abra novamente como fonte de vida para o mundo. Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da tua igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu irei agora dar uma bênção e gostaria de dar vocês em missão. Hoje, nesse dia, vamos rezar ao Senhor para que Ele nos dê a graça de cessar essa pandemia e nós podermos de novo nos alimentar. Vocês se alimentarem e eu poder alimentar os fiéis, porque é a nossa preocupação alimentar os fiéis. Então rezemos nessa intenção, pedindo a graça do Senhor. Rezemos a nossa oração do Rainha dos Céus. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos a proteção da Virgem, sua mãe, a glória da vida eterna, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu queria lhe dar agora uma bênção, pedindo ao Senhor que abençoe você, sua casa, sua família. Você vai dizer amém. E a nossa oração seja: abrevia, Senhor, abrevia os dias desta pandemia. Também uma oração especial, porque tem muitas pessoas ansiosas, com medo, e queremos dar uma bênção para que o Senhor livre essas pessoas do medo, da ansiedade, da angústia, da tristeza. Que o Senhor encha esses corações de uma santa alegria. Uma santa alegria. Você vai dizer amém. E aí você quiser lembrar alguém que está precisando de oração. Queria dar uma bênção também toda especial por algumas pessoas que estão passando por um vale. Um vale de dor, eu quero dizer. Como diz a Salve Rainha, um vale de lágrimas. Algumas pessoas da nossa comunidade que perderam entes queridos, né? Então, perderam avós, né? Então, a Lana, a Andressa, a Evelyn, e o sofrimento grande está aqui e não poder voltar para suas casas. Então, vamos pedir ao Senhor que abençoe essas famílias, essas pessoas, e há tantos outros que estão passando por vales. Tenho recebido pedidos de oração, tenho lembrado dessas pessoas e queria dar uma bênção para essas famílias. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Diga amém. Mostre a sua face e tenha compaixão de vós. Diga amém. Volva para vós esse olhar de Pai e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queria também dar uma bênção de exorcismo para que a tentação do inimigo, alguém me falava que estava tão triste e querendo assim, atentar contra a própria vida. Então isso é uma tentação, um pequeno exorcismo para que o Senhor nos abençoe e nos livre dessas tentações. Eis a cruz do Senhor, afastem-se de vós todos os inimigos da salvação, pois venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, né, para a nossa missão. E eu daria só um dever de casa, né? O dever de casa é rezar mais ainda. Eu sei que vocês estão rezando. Rezemos mais para que o milagre da Eucaristia possa ser partilhado. Aí sim, partilhado com tantos que estão com fome de Deus. Fome do pão da Eucaristia. Não é justo deixar o povo morrer de fome. Morrer de fome. E alguém pode dizer, não, Frei, não precisa. Precisa sim. A vida espiritual é tão verdadeira quanto a vida material. É mais verdadeira. Então, vamos pedir, é o seu dever de casa, reze o texto e ore. O lema hoje é rezar pelo fim da pandemia, para que o milagre da Eucaristia
possa ocorrer em nossos altares para todos os fiéis. Vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe, irmãos. A saudade de encontrar vocês e dizer isso. Vamos em paz, né? Fiquem em paz. Fiquem em paz. Deus os guarde.